Olá, pessoal aqui do meu canal. Eu vim aqui conversar com vocês hoje sobre o eclipse lunar em Sagitário, que vai acontecer logo mais no céu. Mas antes, ativa aqui o sininho das notificações. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você ser sempre notificado quando eu colocar vídeos aqui novos, né? E já partilha esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que gosta de astrologia e que vai precisar dessas informações sobre o eclipse e sobre esse momento atual. Bom, eu fiz muitas lives essa semana, acabei de participar de uma lá no canal da minha parceira Maria Cândida no Instagram, tá lá a live que nós fizemos agora sobre esse tema do eclipse. Deixei aqui no meu canal sobre o eclipse também que eu fiz com a Titi Vidal, lá também numa live dupla com ela no Instagram. Ontem na Astrovisão também falei sobre eclipse. Essa semana, então, falamos muito sobre esse tema. É um tema que muitos astrólogos estão falando, é um tema interessante também, porque tem muita coisa, muita movimentação no céu, realmente tem bastante conteúdo, e por causa disso eu resolvi vir fazer um vídeo específico para vocês, um vídeo que é na realidade um recorte, pessoal. Eu estou querendo trazer para vocês, nesse pequeno vídeo, uma visão, um recorte desse eclipse, portanto, é uma parte dessa visão, portanto, se vocês podem encontrar as outras informações sobre o eclipse, uma informação mais completa nesses outros vídeos que eu fiz, mas aqui a ideia é trazer essa visão, tá? É uma parte específica mesmo, com a ideia que eu venho compartilhando com alunos, com clientes, tá? Sobre uma parte desse eclipse. E para isso, né, eu vou compartilhar a tela com vocês, vou colocar o mapa do eclipse aqui para vocês, justamente para ilustrar melhor, para fazer uma visão melhor sobre essa visão, tá? Lembrando também, pessoal, que cada astrólogo tem uma visão sobre o momento, na verdade, uma interpretação, né? Depende também muito da linha que cada astrólogo segue, depende da escola, né? Da própria filosofia astrológica de cada astrólogo. Então, eu tenho uma visão, assim, sobre o eclipse de uma maneira vamos dizer assim, mais realista, né, mais objetiva sobre eclipse. Procuro ser sempre muito prática com relação a como podemos utilizar aquilo que a gente tem no céu, não só com eclipse, mas com tudo que a gente tem no céu. As informações é a minha linha de trabalho, né, então vocês sabem porque vocês me acompanham aqui, é a minha linha de trabalho, uma visão um pouquinho mais pragmática, um pouquinho mais prática, mais objetiva, mais racional, e como a gente pode usar, realmente utilizar essas informações e essa simbologia que está no céu para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para o nosso autoconhecimento prático, né? Mas a gente também precisa entender, interpretar esses movimentos também num sentido e num contexto também coletivo, num sentido mais amplo. E esse ano é um ano que não dá para a gente fazer nenhuma interpretação só individual dos mapas, porque estamos aí no meio de um cenário, né, de uma pandemia. Não tem como a gente só interpretar, só fazer consultas individuais. A gente precisa considerar esse contexto maior do que nós, maior do que os mapas individuais, que está sobre todos, né, na verdade, sobre todo o planeta e todo mundo vivendo isso. Então, é como eu tenho analisado as coisas, como eu tenho feito todas as astrovisões, né, como eu tenho feito tudo isso, tá bom? Então, vamos lá, eu vou partilhar aqui a tela com vocês para colocar aqui direitinho e vocês poderem ter esta visão mais ampla, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui a gente temos aí, ó, o mapa da lua cheia, né? Então, na realidade, o que eu vim fazer aqui, apenas esse pequeno recorte, o vídeo, então, é bem pontual, tá? Só para exemplificar, para vocês poderem compreender melhor aqui, ó, nós temos uma lua cheia de eclipse, né? Eclipse lunar, é esta posição aqui, né? A lua em Sagitário, oposta ao Sol, que na verdade está aí junto com Vênus. Então, isso é o que configura uma lua cheia, né? Essa oposição. E nesta oposição, nesta lua cheia, temos então esse eclipse. Eclipse é sempre um fenômeno que acontece todo ano, temos alguns, não é? Então, temos que entender que
não é um fenômeno que é raro, né? Um fenômeno que só acontece de vez em quando. Não, todo ano temos alguns eclipses. No entanto, não é todo dia que acontece eclipse. Portanto, quando eles acontecem, eles são dignos de nota. É importante a gente compreender o que eles significam. E eclipse, simbolicamente, é sempre um momento de ocultação da luz, né? Simbolicamente, aquele momento que nós precisamos iluminar as coisas, ou iluminar o nosso caminho, com a luz que nós vamos produzir mesmo de dentro para fora, porque nós não temos luz lá fora mais, né? Simbolicamente é isso, a luz acabou, estamos à deriva, como se estivéssemos aí nas trevas, né? Como se fosse isso. É o que está aí na nossa memória, é isso que eu venho falando aí em todas essas lives, tá? Mas a ideia aqui hoje é trabalhar um pouquinho essa conjunção que a gente vê aqui no ponto focal desse T-square, nessa figura que vocês estão vendo aqui, Marte e Netuno. Marte, na verdade, é o ponto bem crítico desse eclipse, né, dessa conjunção aqui de Marte e Netuno. Por quê? Porque Marte é um gatilho, e Marte nessa posição realmente traz essa tendência a um momento belicoso, um momento agressivo, um momento que temos que realmente tomar cuidado para a gente não tomar decisões equivocadas com relação a posicionamentos, a fanatismos, né, a ideologias, que a gente, na verdade, nem sabe direito o que está fazendo e nem sabe direito o que está pensando. Então, o momento do eclipse é um momento de reflexão também sobre as suas crenças, sobre aquilo que você realmente acredita, sobre as suas verdades interiores, mas não as verdades que você defende, sobre as suas verdades, sobre a motivação que leva você a acreditar nas coisas que você acredita de fato, né? E sobre a informação que embasa essas suas crenças. Será que a gente realmente sabe aquilo que embasa, que traz o conceito daquilo que nós acreditamos? Será que nós temos essas informações? Se não temos, será que não é o momento de iluminar essas sombras, né? E realmente buscar conhecer as coisas de verdade do que ir no embalo, né? Do que ir naquele embalo, naquela situação que a gente é levado por uma enxurrada, por uma onda, onde outros, né, nos levam e a gente não sabe, na verdade, nem para onde está indo. Então, esse questionamento, esse recorte que eu faço aqui, Marte e Netuno, é para a gente realmente tomar um pouco de consciência, né, um pouco mais individual, né, sobre realmente o que nós acreditamos de fato, né, não o que nosso grupo acredita. Porque o que nosso grupo acredita pode ter muitas vezes motivações ocultas, que nem nós entendemos e nem nós sabemos. Então, é muito importante compreender nesse momento o que está nos motivando a acreditar nas coisas. E aí, o recorte bem específico que eu vou fazer, que eu faço aqui, é a questão assim, bem específica, é aquela ideia, né, que temos aqui sobre as crenças e sobre a gente apontar o dedo para as crenças dos outros ou a gente questionar os outros, né? Então, vamos falar sobre luta, né? Vamos falar sobre esse lado belicoso de Marte. Então, quando a gente fala sobre essa questão dos gatilhos, essa questão de Marte ser um guerreiro interior, vamos usar essa simbologia. Sim, ele é esse guerreiro interior. Estamos nesse momento que há uma tendência a gente se tornar mais agressivo, mais violento e até chegar a apontar o dedo para os outros, questionar os outros, questionar o que os outros pensam, se posicionar dessa forma mais radical, né? Talvez até mais fanático, tentar defender de tudo que é jeito o nosso ponto de vista, né? Se posicionar dessa forma e posicionar com o grupo, né? Essa questão netuniana, o seu grupo, esse grupo, como o seu grupo pensa, ou a coletividade pensa, ou essa coletividade que você como indivíduo está inserido, e essa coletividade que tem esse conjunto de crenças, né, que você está aí defendendo de forma radical, de forma combativa, marcianamente falando. Então, isso é uma luta, né, é um combate isso por ideias, por ideologias, por pensamentos, por esse eixo Sagitário e Gêmeos, né, esse eixo da intelectualidade, esse eixo das ideias, esse eixo das crenças, esse eixo das ideologias. E aí vem todo esse lado combativo, seja você indivíduo dentro do seu grupo, ou seja o próprio grupo em si, levantando todas essas bandeiras, Sagitário Gêmeos, né, esse eixo,
e indo para uma luta, vamos dizer assim, indo para essa luta, né? Mas a grande questão que fica aqui, e esse é o meu ponto, e aqui vai o meu lembrete para vocês, talvez até aqui uma sugestão para vocês, é que momentos de eclipse são momentos de crise e transformação, momentos para você olhar realmente para dentro. Vamos lembrar que não tem luz lá fora simbolicamente. É momento de olhar para você e suas sombras. Então, talvez aqui, ó, esse Marte e Netuno esteja realmente mostrando que a luta mais difícil que existe não é aquela que a gente aponta o dedo para os outros, combate os outros, briga com os outros, agride o outro, né, que é diferente de você, que pensa diferente de você, que tem outra ideia, que radicalmente, às vezes até diferente, oposto a você. Mas o maior combate que tem é quando você combate os seus próprios pensamentos, as suas próprias crenças e tem essa coragem de fazer isso, porque Marte também é a coragem de mergulhar dentro das suas próprias emoções, dentro das suas próprias motivações e combater essas crenças que não estão mais tendo utilidade na sua vida, que não estão mais tendo praticidade na sua vida, que são já ideologias que são antigas, crenças que são obsoletas, paradigmas que não vão mais funcionar nesse mundo e nesse momento atual da humanidade, que está precisando de novos caminhos, novas alternativas e novas crenças. Então, talvez esse combate marciano que a gente enxerga nesse eclipse e que muita gente está interpretando, também tive essa interpretação, né, de mostrar o perigo, mostrar esse cuidado que temos que ter com essa explosão, né, essa coisa bombástica aí de Marte, talvez isso também possa representar esse combate interior com você mesmo, porque é muito mais difícil, né, a gente combater nós mesmos e ter essa coragem de soltar, largar, deixar fluir, deixar ir embora as nossas crenças, porque isso é o nosso ego tentando segurar, tentando ficar preso, né? Tentando não soltar posicionamentos, fanatismos, tentar ali ficar preso a uma ideia, tentar ficar preso a uma crença que às vezes já foi, às vezes não funciona mais, às vezes já não tem nem mais utilidade, mas e o nosso ego, né? E o nosso ego preso a isso? E a nossa ideia de que imagina se eu posso soltar isso, né? Faz 20 anos que eu penso isso, eu não posso largar uma situação dessa. Eu não posso agora ter como é que eu vou ficar diante do meu grupo? Como é que eu vou ficar diante das pessoas? Como é que eu vou ficar diante do meu partido, do meu, sei lá, do qualquer que seja o seu grupo? Como é que eu vou ficar diante das pessoas, não é? Então, mais importante do que ficar diante dos outros é você ficar diante de si, ter essa coragem, porque isso precisa ter coragem, precisa ter muito mais coragem de combater isso do que até de combater o outro. Combater o outro é muito fácil, não é? Combater o outro precisa de força física, precisa de violência, não é? Agressividade, mas combater isso dentro de você é muito difícil, porque precisa de uma coragem gigante, não é? Precisa ter essa humildade, tudo isso está ligado a essa simbologia de peixes, onde Marte está junto com Netuno. Precisa ter humildade para reconhecer os erros, humildade para largar essas crenças que não funcionam mais, humildade para reconhecer isso, reconhecer uma realidade que se faz mais necessária nesse momento, que de repente não é aquela que a gente sonhava de 30 anos atrás. 30 anos atrás não existe mais, 20 anos atrás não existe mais, 15 anos atrás não existe mais. Hoje, de manhã, já não existe mais. Né? Então a gente precisa entender esse novo mundo que está se formando e esse novo mundo que está vindo. E nesse novo mundo que está vindo e nessa nova realidade que está chegando, precisamos de novos caminhos construtivos aí de pensamento, novas ideias, novas conversas e novos diálogos. E não vai ser com crenças antigas, ideologias antigas e tudo isso que não funciona mais. Mas nós temos o quê? Nós temos apegos aos nossos posicionamentos. E isso é o que esse Marte e Netuno pode estar nos dizendo agora, nesse eclipse, para você poder desapegar, soltar e ter essa coragem. Enfrentar esse grupo, enfrentar a sua coletividade. Quem é esse grupo? Não sei. Pode ser a sua família, pode ser seus amigos, pode ser seu grupo, não interessa. Mas é o seu grupo. Você primeiro com você diante do seu grupo, dos seus.
daqueles que você acha que vão te julgar, daqueles que você acha que vão te apontar o dedo, né? Às vezes a gente precisa ficar sozinho na nossa busca para poder ter essa coragem de nos encontrar primeiro, para depois, então, se juntar a um grupo, né? Do que primeiro se juntar a um grupo sem saber direito o que nós estamos fazendo. Então, esse é um recorte pequeno, né, sobre uma visão muito minha, muito pessoal realmente também em relação a essa luta interior, principalmente com relação ao que está movendo as suas próprias emoções rumo a essa luta, seja ela qual for, né? Seja ela qual for. Aqui não estou entrando em nenhum detalhe específico, mas é uma luta. Estamos falando de Marte. Marte é sempre o nosso combatente, é o nosso guerreiro interno. Certo, pessoal? Então é isso, né? A ideia aqui era ter trazido uma visão pequena aí do eclipse para vocês, com uma particularidade aí bem pontual, né? Mas fica uma reflexão para vocês, fica aí uma reflexão sobre essa conjunção Marte e Netuno, até porque semana que vem, né, nessa fase aí de lua minguante pós-eclipse, essa conjunção vai ficar bem forte, né? Ela vai acontecer de fato aí exata no céu. Então, já adiantando para vocês esse movimento aí do céu para vocês de Marte e Netuno. Vamos talvez refletir um pouco sobre isso, tá bom, pessoal? Era isso, aproveita aí, pessoal, partilha esse vídeo que pode ser que muita gente talvez precise aí desse clique, né, para fazer um movimento interior desse combate interior, né? Talvez a gente precise soltar, né? Deixar ir algumas crenças que não estão mais sendo nem útil, né, e nem produtivas na nossa vida. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.